Boa, corredores! Para você que acompanha ao vivo do Instagram ou para você que acompanha gravado no YouTube, sejam bem-vindos a mais uma edição do Correr é Bom Demais Resenha, nossa resenha semanal para falar um pouco sobre esse universo da corrida, sobre a fase que eu estou passando agora de preparação para Maratona do Rio, que está chegando, e uma resenha que sempre vai ter algum assunto relacionado à corrida de rua, quer seja a preparação para esse meu próximo desafio, para esse meu próximo alvo grande, quer seja informação sobre provas, falar sobre alguma prova específica, falar de produtos, enfim, qualquer tipo de assunto relacionado à corrida de rua, tá valendo aqui no Correr é Bom Demais Resenha. E esse fim de semana, gente, dessa vez a resenha tá vindo no domingo, domingão, que normalmente é pós-prova para a maioria dos corredores. Afinal de contas, as provas servem para a gente continuar estimulados, a gente continuar treinando, a continuar mantendo o nosso corpo ativo e gozando de todos os benefícios da corrida de rua. E hoje, gente, para a galera especificamente nesse fim de semana, teve muita prova gigante nesse final de semana. Nesse fim de semana rolou lá em São Paulo, a meia maratona de São Paulo, muita gente querida, muita gente conhecida correndo a prova lá, inclusive o Instagram aqui tá recheado de gente postando suas medalhas, postando seus feitos, enfim, parabéns a todos que correram a meia de São Paulo. Rolou também lá em São Paulo a W-Run, né, prova da Iguana, prova que é exclusiva para as mulheres, então rolou também lá em São Paulo. Rolou esse final de semana duas corridas que eu tenho um carinho enorme por essas provas. Primeiro, a WTR Etapa Le Canton, marcante para mim porque a WTR Le Canton, que na época se chamava Camelback, lá no Le Canton, ela foi a minha primeira prova de trilha, minha primeira prova de montanha oficial. Não que eu nunca tivesse tido contato com trilha antes da corrida, mas depois que eu comecei a correr, a WTR Le Canton foi a primeira prova de montanha que eu fiz. E a etapa Le Canton rolou nesse final de semana, lá em Teresópolis, no Hotel Le Canton, uma imersão dentro da Mata Atlântica, um lugar lindíssimo que quem já fez a prova vai poder confirmar as maravilhas que é correr lá em Teresópolis, lá na etapa Le Canton. E rolou também, nesse fim de semana, a minha outra prova de trilha marcante, que foi a Tutã Ultra Trail, lá na cidade de Itatiaia, chegando no distrito de Visconde de Mauá, com distâncias inéditas de 9 quilômetros, 21 quilômetros, que não é inédita, já teve na etapa anterior do ano passado, distância de 42 quilômetros, 70 quilômetros e 100K. Foi engraçado até que numa postagem da Tutã, eu vi alguém brincando, dizendo esse 100K é de bike, né? Não, 100K na montanha, na serra, lá pegando um pedacinho da Serra da Pedra Selada, mas largando do Parque Nacional de Itatiaia, os corredores percorreram 100 quilômetros, montanha acima, montanha abaixo, muito sobe e desce. Olha, realmente uma superação incrível, ter feito essa prova. No ano passado eu fiz essa prova nos 42 quilômetros, mas qualquer um que consegue percorrer aquele lugar mágico, que é uma beleza ímpar, realmente pode constatar a maravilha que é essa prova. E esse fim de semana rolou a Tutã Ultra Trail, além também da tradicionalíssima e por muitos almejadas Maratona de Boston, talvez a principal maratona principal maratona do universo das corridas, né? A mais desejada, uma das mais antigas, se não for a mais antiga maratona existente lá na cidade de Boston, nos Estados Unidos. E esse fim de semana tá rolando a festa, a prova ainda vai ser amanhã, ainda não teve a prova. Ontem rolou simplesmente um warm-up, um aquecimento de 5 km e a galera tá toda empolvorosa, inclusive pela presença do nosso queridíssimo e inspirador recordista mundial da maratona, Eliud Kipchoge, que vai correr a Maratona de Boston esse ano. Então, muita história que a Maratona de Boston ela acumula dentro do seu histórico de realização de provas, e esse ano não vai ser diferente com mais essa etapa dessa tão emblemática e por muitos tão desejada maratona.
Mas hoje eu queria bater um papo com vocês, gente, para falar um pouco ainda dessa minha sabatinada na preparação para a Maratona do Rio, para o desafio da Maratona do Rio. E hoje o meu bate-papo com vocês vai ser um pouco sobre fortalecimento mental. Muita gente sabe que na corrida de rua a gente não depende somente do nosso corpo, mas o nosso psicológico, a nossa mente, é importantíssimo fator preponderante para a gente conseguir concluir não só a jornada de preparação para uma maratona, mas para a gente conseguir concluir muitas delas. Então, olha só, vou dando um alô para a galera que já entrou por aqui, que ainda está ficando, alguns já devem ter saído. Vini, que chegou por aqui, Rafael Lima, Milana, tá chegando por aqui, Reginaldo, que é uma baita referência para mim, para eu conseguir atingir minhas longuíssimas distâncias, Felipe Ornelas, Guido Reis e Milton, olha só, meu querido amigo Milton, que não é da corrida, mas muito me alegra a presença do Milton, porque é um queridíssimo amigo músico que eu conheci na igreja. Então, uma saudade enorme do Milton. Bem-vindo, Milton. Embora o assunto hoje não seja sobre música, vai ser muito bem-vindo ter a sua presença. Neide, que também entrou por aqui, sejam todos bem-vindos. E hoje, gente, a gente vai falar um pouco sobre essa questão do fortalecimento mental. Mas por que essa questão do fortalecimento mental é importante? Não só na corrida é importante a gente ter um controle do nosso emocional e principalmente do nosso psicológico, mas é importantíssimo que a gente consiga ter uma mente forte para realizar as nossas provas. Quer sejam as distâncias curtas, mesmo as menores distâncias numa prova de rua, como 3 km, 5 km, que apesar de ser muito chão, elas são distâncias relativamente curtas, mas principalmente para as provas de longuíssimas distâncias. E hoje, dando sequência à minha preparação para o desafio da Maratona do Rio, que é correr os 21 e os 42 quilômetros em dias consecutivos, maratona esse ano que está vindo nos dias 10 e 11 de junho do mês 6. Vou fazer mais uma vez o desafio e para fazer esse desafio, obviamente, a preparação não pode ficar de lado. E aí, durante essa preparação, por mais que eu já tenha feito essa prova várias vezes, toda vez que a gente entra num ciclo novo de maratona, e principalmente de um desafio, a gente vai ter que percorrer todo o caminho para a gente conseguir entregar uma boa prova lá na frente. E hoje, de acordo com a minha planilha, eu tinha a singela e discreta distância de 28 quilômetros para entregar. E aí, lá fui eu tentando, já na minha luta diária para as minhas provas, para os meus treinos, levantar da cama cedo, porque Rio de Janeiro, se a gente acordar muito tarde, não vai ser muito propício para a nossa corrida, né? Para a nossa prática de corrida, até porque por mais que a gente não esteja passando por dias muito quentes, sempre esquenta, né? Então, hoje não foi diferente, o sol saiu, a bola de fogo mostrou a sua força e não foi uma tarefa nada fácil entregar esses 28 quilômetros. Então, hoje de manhã, madruguei, acordei bem cedo e comecei a minha luta para tentar encarar esses 28 quilômetros. Levantei, gente, por volta das 4h30 da manhã. Pois é, para quem não é da corrida, fica ouvindo isso, parece até um disparate eu ficar falando que levantei às 4h30 da manhã. Nem durante a semana eu acordo tão cedo, mas nos meus domingos de longão, ou nos meus sábados de longão, quando eu faço meus longos no sábado, esse é o horário que eu normalmente que eu normalmente acordo para encarar a jornada de um longão. Mas eu acordo cedo não porque eu vou conseguir sair cedo, e hoje não foi diferente. Hoje eu comecei meu treino por volta das 6h30, eram quase 6h30 da manhã quando eu comecei a largar. Eu fiquei por 2 horas praticamente para me arrumar, tomar meu café da manhã, me convencer a sair. E cara, hoje eu super larguei daqui da porta de casa mesmo em direção ao meu trajeto, que até então, e esse vai ser o assunto do papo de hoje, até então não sabia qual trajeto eu ia fazer, mas, a princípio, planejando sair de casa e ir em direção à Zona Sul, indo por São Cristóvão, passando pela Quinta da Boa Vista, como normalmente são os longões que eu faço. Mas saindo de casa, já meio tarde, já com o céu claro, larguei e ainda pensei assim, poxa, hoje é assessoria. A minha assessoria hoje estava baseada lá na Quinta da Boa Vista. Já saí com uma preguiça absurda, pensando assim,
vou fazer nem que seja para chegar lá na Quinta da Boa Vista, vendo a tenda da assessoria, eu paro. Só que daqui de casa até a Quinta da Boa Vista, eu indo direto, gente, não dá nem 10 quilômetros, que dirá entregar os 28 quilômetros da minha jornada do dia para hoje. E aí, saí de casa, cheguei no Maracanã, que dá uma distância mais ou menos de 2 quilômetros de casa até lá no Maracanã, e a volta no entorno do Maracanã, para quem não conhece, a volta completa, indo por trás do Museu do Índio, ela tem exatamente a distância de 2 quilômetros à volta. Cheguei no Maracanã, comecei a rodar no sentido anti-horário, que normalmente nem é o sentido que eu percorro, mas já pensando, vou pegar aqui a passarela para Quinta, lá do outro lado, e já chego lá e pronto, já entrego alguma coisa, pelo menos eu me mexi, e fui nessa toada. Mas chegando no Maracanã, terminei minha voltinha, passei pela passarela, olhei para ela e falei assim, não, vou completar a volta. E terminei minha primeira volta, mais 2 quilômetros. Comecei minha segunda volta. E terminei, olhei para a passarela de novo, depois de 1 quilômetro mais ou menos, que estava na metade da minha volta, passarela para a Quinta da Boa Vista, e falava, vou fazer mais uma volta, vou completar mais uma volta, vou completar mais uma volta. E esse fim de semana, o mote do meu treino foi realmente as voltas no Maracanã. No ano passado, eu já tinha conseguido a proeza de conseguir fazer um treino de 18 quilômetros, onde dos 18 quilômetros, 14 foram em torno do Maracanã. Saí de casa, 2 quilômetros, dei 7 voltas em torno do Maracanã e voltei para casa. Entreguei os meus 18 quilômetros. E isso eu já tinha achado algo surreal de se fazer. E dando as minhas voltas hoje no Maracanã, ia fazendo outra, ia fazendo outra, ia fazendo outra. E o legal do Maracanã é que você vai encontrando vários outros corredores que usam a ciclovia no entorno do Maracanã também para fazer seus treinos. E tinha uma galera que estava super focada em fazer o longão ali no entorno do Maracanã, dando voltas no Maracanã. Então eu não sou o único maluco que resolve encarar um longão dando voltas no mesmo lugar. E aí eu encontrando aquelas pessoas. E cada um que eu cruzava, eu não conhecia o pessoal que eu ia encontrando de manhã cedo, não. Mas cada um que eu cruzava, a gente sempre se encontrava de um lado do Maracanã e do outro lado do Maracanã, até porque estávamos indo em direção contrária. Eu olhava assim, bom, fulano ainda está aqui, vamos embora. Se ele está aqui, eu também consigo estar aqui. E nessa toada foi, Eu encontrei algumas pessoas conhecidas, à medida que o dia ia amanhecendo, o período ia ficando mais tarde, né? O horário ia ficando mais tarde. Novas pessoas iam povoando ali o entorno do Maracanã e fazendo seus treinos, mas super conseguia encontrar as mesmas pessoas. Tinha uma menina que estava, inclusive, com a blusa dos 10K da Maratona do Rio, que desde a minha primeira volta no Maracanã, ela estava dando a volta dela lá no Maracanã também. E eu olhava para ela e falava assim, caraca, maneiro, vambora. Bora que eu quero ver se eu encontro ela lá do outro lado de novo. E toda a volta que a gente dava, a gente se cruzava, não se falava, porque obviamente não poderia até conhecer, mas não conhecia ela não me conhecia, então a gente simplesmente cruzava e servia como referencial. Foi uma outra senhora também, já mais de idade, que também estava dando as suas voltinhas ali, e aos poucos algumas pessoas iam sumindo e novos iam chegando. E nessa toada de ficar reencontrando as pessoas em torno do Maracanã, consegui bater o meu recorde para quem viu a minha postagem no meu story hoje de manhã. Meu pós-treino, que eu sempre faço um storyzinho falando do meu treino. Eu falei que eu tinha batido um recorde, eu não sei se falei no story ou se eu botei isso na postagem escrita. Eu falei que eu tinha batido o meu recorde, mas não foi o meu recorde de tempo, e simplesmente o meu recorde de voltas em torno do Maracanã. Hoje eu consegui a proeza de correr dos meus 28 quilômetros, 17 quilômetros em volta do Maracanã. E ali eu entrei, inclusive, num estado de quase alienação mental, porque eu simplesmente já não contava mais as voltas, eu sabia, por conta do meu relógio que estava marcando quilometragem, e eu ficava assim, olha, já somei 8, olha, já estou com 10, olha, quando eu vi já estava com 14. E aí eu comecei a botar assim, não, se eu já estou com 14 quilômetros no acumulado, somados os dois de casa, eu botei assim, não, eu tenho que fazer mais 2 quilômetros para eu conseguir bater meu recorde aqui no Maracanã. E aí eu consegui completar as minhas 8 voltas em torno do Maracanã. E aí, obviamente, como eu falei, pela minha largada, minha chegada no entorno do Maracanã, eu tinha mais 1 quilômetro para chegar à passarela, então foram
8 voltas e meia para eu fazer os meus 17 quilômetros para conseguir ir para a Quinta da Boa Vista. E aí lá entreguei todo o restante de prova, de treino que eu tinha para fazer. Inclusive, a Leide, ela comentou na minha postagem perguntando se eu tinha feito todo o meu treinamento na Quinta da Boa Vista. Não! Na Quinta da Boa Vista eu entreguei os meus... Porque aí eu sobe a passarela, desce a passarela, eu cheguei na Quinta com 19, quase 20 quilômetros. Aliás, eu passei... Não, é isso mesmo, eu cheguei com 19, quase 20 quilômetros, não foram 17 não, foram quase 19 quilômetros que eu dei no Maracanã, não foram 6 voltas, foram 9 voltas, foram 18 quilômetros, e aí, de lá, eu fui para a Quinta da Boa Vista, cheguei na Quinta da Boa Vista com quase 20 quilômetros, né? Fiz os 18 em volta do Maracanã, com quase 20 quilômetros eu cheguei na Quinta da Boa Vista, e aí os outros 8 finais eu entreguei todos ali na Quinta da Boa Vista. E aí, gente, vai essa questão mental. Hoje no pós-treino, a gente super conversou, estava conversando com uma menina lá da assessoria, que ela falou que ela está se preparando para que no ano que vem ela entregue a primeira maratona dela. Ela está retornando às corridas e falando, né, da evolução dela, dos 5K para os 10K, e eu falei para ela que o meu grande desafio, quando eu fazia só as provas de 5K para as provas de 10K, era justamente esse tédio que eu sentia. Não era nem a questão física que me incomodava. Cansava, dava trabalho, era cansativo sim fazer 10 quilômetros, mas era justamente esse tédio que eu sentia por ficar ali uma hora e pouco correndo. E então isso realmente era um grande dificultador até para eu conseguir encarar distâncias maiores. E aí, aos pouquinhos, essa mentalidade, essa paciência, ela vai sendo exercitada, ela vai também sendo treinada para eu conseguir, para a gente conseguir, num contexto geral, encarar distâncias maiores. Afinal de contas, quanto maior a distância, mais tempo você vai ficar ali naquela mesma prática, naquela mesma continuidade, naquela mesma pegada. Ainda mais sendo uma corrida de asfalto no plano, uma corrida de rua, né, na forma como a gente conhece, é sempre a mesma coisa. Fica como um amigo meu, o Marcelo Alves, que é fisioterapeuta, Celão Pancinha, quem conhece o Celão aqui, ele fala muito isso, que você fica ali naquele tum, 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 seu corpo não modifica. Você fica naquela mesma toada por muito tempo, por 1, 2, 3, 4 horas. Né? Para quem leva mais tempo fazer maratona, como eu, quase 5 horas naquele tum, 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 tum. E, gente, é cansativo, sim, é cansativo para o corpo, mas principalmente é cansativo para a mente. Então, é importantíssimo a gente conseguir viver esse processo dos treinos longos para uma maratona. Ó, Adriano Gaúcho, Adriano Locutor, Adriano, que é o nosso locutor oficial da Maratona do Rio. Uma alegria ter você aqui. Botou aqui, ó, Celão é uma figura, é figura carimbada. Celão já é quase uma figura icônica, né, folclórica aqui nas ruas do Rio de Janeiro. Celão, que eu falei da Tutã mais cedo, Celão que correu a Tutã esse fim de semana encarando os 70 quilômetros lá da Tutã. E aí você fica naquela toada, é importantíssimo que a gente viva esse processo de evolução nos treinamentos para uma maratona. Porque, gente, não é só o corpo que tem que ser capacitado. Não é só o seu cardiopulmonar que tem que acostumar a você manter aquela regularidade na respiração e o seu cardio também naqueles batimentos cardíacos para você também acostumar com a atividade física e também entrar numa zona de conforto durante a atividade física. Mas a sua mente é importantíssima que ela esteja forte para encarar essa jornada, porque se eu falar assim que eu sinto prazer em ficar aquelas 5 horas na minha mente, não. A minha mente é uma luta e eu sei que a mente de todo mundo é uma luta durante as horas que a gente passa correndo uma maratona. Nem Eliud Kipchoge, na sua grande, somente uma vez ele conseguiu fazer abaixo de 2 horas, então todo mundo encara uma jornada plural de horas para encarar uma maratona, desde os mais rápidos da elite, que conseguem fazer em 2 horas e 2 horas e pouco uma maratona, até os mais lentos, que demoram quase 6 horas para encarar uma grandalhona. É importantíssimo que a gente consiga ter um controle mental. E esse exercício vem crescendo gradativamente nesse período de treinos. Então, gente, estratégias
para você conseguir encarar uma jornada dessa? Tem diversas. A mais comum entre os corredores de hoje é o nosso bom e velho fone de ouvido e a música, ou no meu caso, os meus podcasts que eu fico ouvindo, que são sempre uma companhia e que tem as suas vantagens, mas que também tem as suas desvantagens, mas isso a gente pode deixar de assunto para uma outra edição do Correr é Bom Demais Resenha. Tem o objetivo de pequenas metas, que eu super trabalho dessa forma também, onde você divide a longa distância que você tem para encarar em pequenas distâncias, por exemplo, vou a cada 5 quilômetros, vou contar a cada 10 quilômetros. Hoje, apesar de eu não estar contando voltas no entorno do Maracanã, eu não contei as voltas, tanto que eu até me perdi aqui, né, porque eu cheguei na quinta com 19, me perdi falando que eram 16, mas não, foram 18 quilômetros que eu fiz no entorno do Maracanã, e os 19 para eu chegar até lá na quinta. Hoje eu dividi meu treino em 7 quilômetros, vamos lá, são 28, são 4 blocos de 7. Muitas das vezes, quando eu tenho longos de 30, quando eu chegar em umas distâncias de 30 quilômetros ou mais de 30, eu divido em blocos de 10. E para cada distância que você atinge, cada pequena distância que você atinge, é importantíssimo que você sim comemore, que você sim vibre por dentro. Beleza, consegui completar a primeira parte do meu treino, vamos para a segunda. Quando eu fiz meus 7, beleza, vamos para os 14, vamos para os 21, vamos para os 28. E ali, hoje eu consegui entregar, batendo o meu recorde de 9 voltas em volta do Maracanã. Surreal o que eu consegui fazer hoje. Nem eu acreditei que eu consegui tal feito, mas está entregue, está feito os 21 quilômetros hoje lá no Maracanã e sendo deles 18, 19 até a Quinta da Boa Vista e o restante, os outros 9 lá dentro da Quinta da Boa Vista, em torno do Maracanã e Quinta da Boa Vista, entregues. Trabalhando a mente, que no início da manhã super falhou comigo, que no início da manhã super me boicotou, eu que saí daqui de casa, não sabendo que caminho eu ia fazer, mas sabendo que eu ia chegar na Quinta da Boa Vista, pelo simples fato da assessoria estar lá na Quinta da Boa Vista, nunca eu ia imaginar que eu fosse conseguir a proeza de fazer grande parte do meu treino em torno do Maracanã. Então, fica meu muito obrigado para os anônimos que estavam no entorno do Maracanã, também encarando seus longos, não importa o longo que foi, mas encarando seus longos ali no entorno do Maracanã, vocês foram super inspiradores para eu continuar dando mais uma volta, mais uma volta, mais uma volta, mais uma volta, até eu conseguir completar uma distância e falar assim, tá, agora eu vou para a Quinta da Boa Vista e lá vou entregar o restante do meu treinamento. Galera, mantenham-se treinando, mantenham-se ativos no seu corpo. Se o seu objetivo é longa distância, procure uma orientação para que você consiga evoluir gradativamente nas longas distâncias. Se é cair tempo, procure uma orientação para que você consiga também cair os seus tempos, até para você minimizar o seu risco de lesão. E é sério, gente, tem lesões aí fora que vem, que se a gente não fizer bem feito, se a gente não der mal os devidos cuidados, a gente acaba enfiando os pés pelas mãos. E aí o que eu sempre falo, Luiz, eu não tenho condições de encarar, de bancar uma assessoria, um treinador, enfim, uma assessoria de corrida especializada para me orientar. Gente, procure um profissional de educação física, quer seja numa assessoria, quer seja na sua academia, até porque eu conto, se você está realmente focado em manter sua corrida, que você frequente uma academia para você fazer o seu fortalecimento. E ali, conversando com um profissional, com um professor que está ali na academia, de repente, ele vai conseguir dar uma boa orientação para você. Boa tarde, minha querida Sula massoterapeuta. Gente, procurem a Sula. Olha, a Sula tem um trabalho fantástico, inclusive, de silêncio neural, uma técnica super inovadora. Já fiz algumas sessões com a Sula, fora as sessões de massagens relaxantes, enfim, que ela também faz, que, olha, é uma mão de ouro que a Sula tem. Botou aqui, ó, tirou onda com esse treino. A cabeça tem que estar boa, sem dúvida, Sula. Tem que estar muito boa para a gente conseguir encarar essa jornada. Deixa eu dar umas boas-vindas também para a galera que já passou por aqui. Raimundo, que super estava no treino hoje, foi um dos que passou por mim aí já dentro da Quinta da Boa Vista para dar aquele gás, para dar aquela moral, para dar aquela animada no treino. Vini Vitorino, Vini, bem-vindo, Vini, muito obrigado pela presença. P. Dani e
Bem-vinda, Dani. E Felipe Oliveira. Felipe, que também corredor, e corredor forte, hein? Corredor forte, Felipe, super não tenho te encontrado na academia. Eu espero bater algum dia horário com você. Galera, trecho final aqui da nossa resenha de hoje vai ser para dar alguns avisos, inclusive sobre provas e cupons de desconto que temos aqui no canal para as provas que estão por vir. Alguma dessas provas eu não vou estar, a grande maioria eu vou estar na prova. Então, vamos lá para o calendário de provas que a gente ainda vai ter nos próximos meses. Bom, começando no dia 30 de abril, daqui a uma semana. Não, daqui a 2 semanas, daqui a 2 finais de semana, no dia 30 de abril, vai rolar a primeira etapa do circuito CPR lá no Aterro do Flamengo. Essa eu não sei se ainda tem inscrições abertas. Se ainda tiver inscrições abertas, vão ser pouquíssimas vagas, tá? Até porque ela já está aberta há bastante tempo. Essa etapa do circuito CPR, infelizmente, eu não vou estar presente. Boa tarde, Joãozinho. Bem-vindo, meu querido. Tudo bom? Vamos lá. Circuito CPR no dia 30 de abril, distâncias de 3, 5 e 10 quilômetros. Está aí a prova perfeita para você que está querendo começar na corrida. Uma distância de 3K, que para quem está vindo do zero, já é uma distância bem distante. Uma distância bem distante fica até uma redundância, né? Uma distância bem longa, são 3 mil metros lá na Terra do Flamengo. 5K, que acaba sendo a porta de entrada da grande maioria das pessoas. E os 10 quilômetros, que talvez o primeiro grande passo para as longas distâncias. No dia 7 de maio vai rolar a Hill City Half Marathon, prova organizada pela Iguana, que esse ano vai ter a inédita distância de 12 quilômetros, além, obviamente, da meia maratona dos 21,095, da distância da meia maratona. Uma prova com uma distância, com um percurso exclusivo aqui no Rio de Janeiro, largando lá da Praia do Recreio, chegando na Praia de São Conrado e percorrendo o Elevado do Joá, que, ao meu ver, é o percurso, é o caminho, é a localidade no Rio onde você tem o visual mais belo aqui da cidade para quem está correndo. O visual do Elevado do Joá é algo impagável, principalmente porque no Elevado do Joá, por onde a gente passa, por muitos anos era uma passagem somente de carros. Ninguém passava no Elevado do Joá. Então, fica a dica, percurso exclusivo, dia 7 de maio, Hill City Half Marathon, e para essa prova temos cupom de desconto aqui do canal. Usando o cupom CBD, da sigla Correr é Bom Demais, CBD Iguana 10, 10% de desconto na Hill City Half Marathon, tanto na prova dos 12 quanto na prova dos 21 quilômetros. No dia 13 de maio vai ter a primeira etapa da Night Run, prova super tradicional aqui no calendário do Rio, prova noturna, e eu tenho um carinho enorme por prova noturna, porque foi numa prova noturna que eu comecei a corrida de rua, foi a minha primeira prova noturna, não a Night Run, mas foi uma prova noturna. Então a Night Run vai acontecer no Aterro do Flamengo, gente, aí fica o alerta, porque a Night Run, normalmente ela acontece na Praia da Barra, onde metade da distância é feita na areia, metade da distância é feita no asfalto. Essa primeira etapa não, vai acontecer no Aterro do Flamengo, largada no Monumento aos Pracinhas, e aí distâncias de 4, 8 e 12 quilômetros, exclusivamente no asfalto. Para essa distância, para essa prova, tem cupom de desconto também lá no site da Ativo.com. Você fazendo a sua inscrição, você pode usar o cupom Correr é Bom Demais, onde você vai ganhar 10% de desconto. Para essa é só Correr é Bom Demais, tudo junto, sem acento, tá, gente? Correr é Bom Demais, tudo junto, 10% de desconto na Night Run. Deixa eu ver se eu não pulo nada. Vamos lá, no dia 28 de maio, gente, vai rolar mais uma edição, o retorno, na verdade, de um treinão, que é um treinão super gostoso de se fazer, que é o treinão chamado Fashion Runners, um treinão organizado pela Runners Club, que é uma assessoria de corrida aqui do Rio de Janeiro, não é prova, mas é treino, e um treino com um pós-treino super top, na maior mordomia, na faixa, café da manhã riquíssimo, vastíssimo, um pós-prova com massagem, enfim, vale a pena conferir. Fashion Runners, que
A Fashion Runners, diferente do Treinão Bossa, é a mesma galera que faz o Treinão Bossa. A Fashion Runners acontece na Praia de São Conrado, não, no bairro de São Conrado, largada do Shopping Fashion Mall. E como vai vir próximo a Maratona do Rio, a Fashion Runners vem com várias distâncias para você fazer o seu treinamento para a Maratona do Rio. Então, nessa edição da Fashion Runners vai ter distâncias de 5, 10, 16 e 24 quilômetros, largando de São Conrado e indo em direção à Barra. Então vamos correr pela ciclovia, o elevado do Joá. Gente, um cenário lindíssimo passando por dentro do túnel do Joá. Vai o pessoal da assessoria, vão professores orientando e ditando diversos ritmos diferentes no retorno ao Shopping Fashion Mall, um pós-treino de primeira, e a Fashion Runners vai vir com a parceria com a Track and Field. Para quem não conhece, a Track and Field, uma loja de roupa, né? Roupa esportiva que realiza vários eventos, e a Track and Field vem na parceria com a Fashion Runners, onde a inscrição é feita dentro do aplicativo TF Sports. Então, para você se inscrever, você entra no aplicativo, baixa o aplicativo, faz a sua inscrição, procura lá a Fashion Runners, que vai acontecer no dia 28 de maio, e também teremos cupom de desconto para Fashion Runners, usando o cupom Luiz15. Olha, se fosse Luiz 16, eu ia dizer que eu perdi a cabeça, hein? Luiz15, você vai ter Luiz com Z, tá, gente? Luiz15, você vai ter 15% de desconto na sua inscrição no treinão Fashion Runners, lá em São Conrado, no dia 28 de maio. Aplicativo TF Sports para você fazer a sua inscrição. No dia 23 de julho, aí já é pós-maratona, tá, gente? Maratona do Rio vai acontecer nos dias 10 e 11 de junho. No dia 23 de julho vai acontecer a segunda etapa do circuito CPR, lá na Terra do Flamengo também, com as mesmas distâncias de 3, 5 e 10. Para essa, as inscrições já estão abertas e certamente tem vaga. Se quiser garantir já a sua prova pós-maratona do Rio, tá aí a dica, circuito CPR, lá no Aterro do Flamengo, 3, 5 e 10 quilômetros. Para fechar o nosso calendário aqui, no dia 30 de julho vai rolar a meia maratona Rio S21K. Tá? A Rio S21K, meia maratona da Ativo e da O2, meia maratona onde, dependendo do seu tempo na prova, a sua medalha tem cor diferente, tá ok? Para cada tempo que você atinge dentro de um tempo, né? Se você chega até antes de 1h30, a medalha é de uma cor, entre 1h30 e 1h45 a medalha é de outra cor, entre 1h45 e abaixo de 2 horas é outra cor, acima de 2 horas é outra cor. Então, para cada tempo você tem uma coloração de medalha diferente, além de ser uma prova super plana e rápida. Em julho, tempo fresco aqui no Rio de Janeiro, então a prova para você fazer o tempo da vida, largando do Leblon, chegando no Aterro do Flamengo, prova no dia 30 de julho com cupom de desconto também, cupom Correr é Bom Demais, o mesmo cupom da Night Run, tá? Para S21K, também tem o cupom de 10% de desconto. Ok, galera? Então, tá aí os avisos, tá aí as dicas e estão aí os cupons de desconto para você ter aquele descontinho legal, né, na sua inscrição. Pode não ser muita coisa em muitas deles, mas qualquer descontinho no atual tempo que a gente está vivendo, né, já vale demais. Bom, queria agradecer a todos que estiveram aqui. Para você que chegou agora na live, a live vai ficar salva no Instagram e a live também vai para o YouTube, lá no canal Correr é Bom Demais. Para você que não conhece o canal no YouTube e para você que já está inscrito aqui, que já está acompanhando aqui no YouTube, faço o convite para vocês aqui da live para conhecerem o canal. Afinal de contas, todas as provas que eu faço, os vídeos estão no canal do YouTube. Então fica o convite para você que está no Instagram, conhecer o canal no YouTube. Para você que está já assistindo aqui do YouTube, meu muito obrigado. Se chegou até agora, não deixa de dar o like, não deixa de se inscrever no canal, porque isso vai fazer com que a nossa resenha possa chegar para mais e mais pessoas. Não conseguiu participar do ao vivo? Deixe seu comentário, tanto no Instagram
quanto no YouTube. Deixe seu comentário aqui, porque todos os comentários eu super respondo com o maior carinho e maior prazer em mantermos e continuarmos a nossa resenha, mesmo não estando ao vivo aqui, ok? Galera, muito obrigado pela presença, por todos que passaram no ao vivo aqui. Para você que também assistiu ele gravado, tanto no Instagram quanto no YouTube, meu muito obrigado. E aguardo vocês na próxima edição do Correr é Bom Demais Resenha. Para quem está no YouTube, aguardo vocês no próximo vídeo. E vamos juntos rumo ao próximo quilômetro, porque correr é bom demais. E até a próxima.